Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos iniciar a nossa reunião dessa manhã, dando graças ao Senhor, como nós fazemos a cada manhã de domingo, louvando a Ele, bendizendo a Ele, por esse dia que Ele nos dá. Esse é o dia que o Senhor fez, é a recomendação das Escrituras. Alegremo-nos nele. Então vamos aproveitar essa manhã e, de fato, vamos nos alegrar na presença do Senhor. Coloque a sua vida, coloque o seu coração diante de Deus nesse instante. Peça a Ele que, através da ação didática e iluminadora do Espírito Santo, que Ele abra os seus olhos espirituais, que Ele abra o seu entendimento, para que você, mais uma vez, possa compreender a palavra de Deus que é viva e permanece para sempre, possa ser grandemente edificado por ela. Vamos orar juntos? Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, pelo privilégio, pela oportunidade que mais uma manhã nós temos, Senhor, de na Tua presença poder celebrar o Teu nome por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus vivo, por mais um dia de vida que o Senhor concede a cada um daqueles que estão aqui presentes, a cada um daqueles que estão nas suas casas e que nos acompanham nessa hora. Muito obrigado, Senhor, porque isso é sinal de que a sua misericórdia, mais uma manhã, se estendeu sobre as nossas vidas. Eu quero me colocar diante de Ti nesse momento, como vaso, como instrumento que o Senhor pode usar de acordo com a sua vontade, para a glória e para o louvor do Seu nome. Que as palavras ministradas nesta manhã, Senhor, possam ser palavras vivas. Que as palavras ministradas nesta manhã possam ser, ó Deus querido, palavras eficazes para transformar as vidas e os corações daqueles que a ouvem. No nome de Jesus, nós dependemos inteiramente da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Nós dependemos inteiramente da ação e iluminação do Teu Espírito. Orienta-nos, Deus, enquanto percorremos as páginas das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos ao texto dessa manhã, segundo livro das Crônicas. Nós estamos dando continuidade aí à nossa série de estudos nos domingos pela manhã, através da Bíblia, livro por livro. Semana passada, no último encontro que eu tive com vocês, nós trabalhamos o primeiro livro das Crônicas. Hoje, dando sequência à nossa série de estudos, nós vamos abordar o segundo livro das Crônicas. Eu quero ler com vocês 2 versículos no último capítulo. Segundo livro das Crônicas, nós vamos ler juntos nessa manhã o capítulo de número 36, segundo das Crônicas 36, versículos 22 e 23, que são os últimos 2 versículos desse segundo livro das Crônicas 36, versos de número 22 e 23. Nós já estamos avançando aí na nossa caminhada através da Bíblia, nos livros do Antigo Testamento. Na semana passada, no último encontro, há 15 dias atrás, nós alcançamos aí o nosso primeiro terço do Antigo Testamento, né? Então, 1/3 dos livros do Antigo Testamento foi abordado na semana passada. Estamos partindo agora para o segundo terço de livros e vamos caminhando aí. Quem sabe, né, até o final desse ano, a gente consegue trabalhar pelo menos os 39 livros do Antigo Testamento. E aí o Novo Testamento fica para o ano que vem, não é? É muito tempo, é muito livro para estudar, mas Deus é bom, tem nos sustentado e eu sei que Ele vai continuar nos ajudando. O texto da Escritura diz o seguinte, segundo Crônicas 36, versos 22 e 23. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Amém. Que Deus nos abençoe
e nos oriente durante a reflexão da sua palavra. No último encontro, eu fiz aqui uma prévia a respeito do livro das Crônicas. Eu disse para vocês que, apesar de nas nossas Bíblias, o livro das Crônicas está dividido em duas etapas, primeiro livro das Crônicas e segundo livro das Crônicas. Para um judeu, na perspectiva judaica, a leitura que eles fazem do Antigo Testamento, eles encaram esses dois livros como sendo um único livro, porque, de fato, eles são complementares. E no último encontro eu fiz para vocês uma prévia, eu dei assim um resumão daquilo que seria o livro das Crônicas, eu tentei contextualizar a mensagem dele, falando um pouquinho a respeito do possível autor desse material, que foi Esdras, o escriba, de acordo com a tradição judaica. Conversei um pouquinho com vocês também a respeito do destinatário desse material. Eu disse que esses livros, os dois livros, foram escritos depois do período do cativeiro babilônico. Eles foram escritos para alcançar uma geração que já havia saído de Babilônia, que já havia voltado para Jerusalém, que possivelmente já havia reconstruído o templo, que estava prestes a reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, mas que estava profundamente desanimado, porque saiu do cativeiro, voltou para sua terra com o propósito, com a finalidade de reconstruí-la, mas foi tomado por uma apatia espiritual, por uma frustração profunda, porque aquilo que eles esperavam num primeiro momento, quando finalmente eles saíram do cativeiro e puderam voltar para suas terras, a primeira esperança que nasceu no coração desse povo foi a esperança de que, finalmente, o trono de Davi seria novamente reestabelecido e Deus estabeleceria o seu trono como ele havia prometido a Davi, o pai de todos eles. Só que o que se percebe foi exatamente o contrário. Voltaram para a terra e ficaram ali anos e anos e anos a fio, numa situação de pobreza, de extrema miséria, numa situação de profundo desânimo. E esse desânimo tomou conta dessas pessoas de uma forma tão avalaçadora, eu vou usar essa expressão aqui, porque é realmente isso que acontece. Os últimos profetas desse período, pós-cativeiro babilônico, que são Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são profetas que falam muito a essa nova geração. Em momento nenhum a gente vê esses profetas acusando essa nova geração do pecado da idolatria, como todos os outros profetas haviam acusado o povo de Israel. Por quê? Porque a idolatria já havia se acabado lá no cativeiro babilônico. Isso já havia sido resolvido de uma vez por todas durante o cativeiro. O povo já havia sido curado, já havia sido liberto da prática da idolatria. E depois do cativeiro babilônico, nunca mais Israel se prostrou diante de nenhum Deus que não fosse o Deus vivo e verdadeiro, que não fosse o seu Deus. Só que, de acordo com a mensagem dos últimos profetas, o povo foi tomado por essa apatia. Perderam a fé, perderam a esperança de que o Deus que fez promessas a Davi e que fez promessas à sua geração, aos seus descendentes, de que manteria o trono de Davi como um trono firme que haveria de permanecer para sempre, eles perderam a esperança de que Deus pudesse cumprir essas promessas feitas ao seu patriarca. E uma vez que essa esperança se esvai, uma vez que o pessoal começa a perder a fé, a perder a confiança de que Deus vai cumprir as suas palavras, o relacionamento com Deus se torna um relacionamento marcado pela apatia, pela frieza. Aí as pessoas abandonam a Deus, abandonam a casa de Deus, abandonam a palavra de Deus, abandonam o relacionamento com Deus, e é um salve-se quem puder. Aí cada um começa a cuidar da sua própria vida, da sua própria casa, dos seus próprios interesses. Cada um começa a se preocupar apenas com o momento, apenas com a sua realidade, apenas com a sobrevivência, apenas com a possibilidade de ele continuar vivendo ou existindo por ali da maneira mais tranquila possível. E aí eu disse para vocês que Esdras, quando ele faz o registro dessas crônicas, ou quando ele assume o papel de contar a história do povo de Israel a partir da perspectiva divina, e nós vemos lá nos primeiros 9 capítulos de 1 Crônicas, que são capítulos onde genealogias são registradas. Esdras faz questão de contar da história da humanidade a partir de Adão, a partir da criação, para mostrar como Deus tem o controle em cada etapa da história da humanidade, de cada um dos eventos.
como Deus conserva cada um, como Deus guarda cada um, como Deus preserva cada um, como Deus sustenta cada um. A história é contada na perspectiva de Esdras, com o propósito primeiro de mostrar que Deus é soberano sobre a história. Então, o Deus de Israel, esse Deus que eles estão desanimados de servir, esse Deus que eles já estão perdendo a fé, que eles não estão acreditando mais, que é capaz de cumprir as promessas feitas a Israel. Esdras mostra que ele é um Deus soberano, que ele é um Deus que tem um controle absoluto nas suas mãos de cada evento da história. E, ao mesmo tempo, mostra que ele faz com que essa história caminhe, a fim de que cada uma das suas boas promessas se concretizem. O primeiro livro das Crônicas, depois do capítulo 9, e o segundo livro das Crônicas, ele traz registros, onde Esdras faz questão absoluta de mostrar isso. Deus fez promessas, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. A gente poderia resumir, por exemplo, o primeiro livro das Crônicas, o conteúdo dele, em 2 blocos distintos. O primeiro bloco vai do capítulo 1 até o capítulo 9, de primeiro das Crônicas, onde vai tratar das genealogias, dando ênfase especial à genealogia de Davi, mostrando promessas desde Adão, depois Abraão, e aí a história vai acontecendo até chegar em Davi. Então, as genealogias são mostradas nos primeiros 9 capítulos, dando ênfase à genealogia de Davi e dando ênfase também à genealogia de Levi, porque Esdras é sacerdote e o templo e o sacerdócio aqui ocupam um lugar de destaque, um lugar de importância no primeiro livro das Crônicas. E depois do capítulo 10 até o finalzinho desse capítulo, desse livro, que é o capítulo 29, o autor aqui, o escritor, faz questão de enfatizar, de colocar assim como elemento importante no discurso que ele vai fazendo, aqueles pontos que foram culminantes, aqueles pontos que foram assim mais importantes, mais marcantes na história de Davi. Então ele fala, ele registra o momento, por exemplo, em que Davi ascende ao trono. Depois ele faz questão de mostrar quando a arca do Senhor é levada para Jerusalém. Ele faz questão de enfatizar o momento em que Deus faz um pacto, uma aliança com Davi, com a sua descendência, de que não faltará herdeiro sobre o seu trono e de que, se os seus herdeiros falharem, Deus haverá de puni-los, Deus haverá de discipliná-los, mas que sempre haverá uma lâmpada acesa na genealogia, sempre haverá uma lâmpada acesa no trono de Davi. E, finalmente, o livro do 1 das Crônicas termina com Davi fazendo provisões para a construção do templo. Davi junta dinheiro, verbas para construir o templo. Davi faz um mapa do templo. Davi estrutura a própria liturgia do templo, designando levitas para desenvolver diferentes papéis. Alguns vão ser porteiros, outros vão ser músicos. Então, esse primeiro livro das Crônicas mostra isso. É interessante que, se você compara primeiro das Crônicas com 1 Samuel, com 1 Reis, que vai contar um pouco da história de Davi, você percebe que nesse livro o autor não está preocupado nem em falar sobre aspectos biográficos da vida de Davi, que Davi era pastor de ovelhas, nem mostrar ou enfatizar os pecados de Davi, porque isso o livro dos Reis já fez. Mas a preocupação do autor aqui é mostrar exatamente que Davi é a pessoa que foi escolhida por Deus, e na condição de gente escolhida por Deus, Deus foi direcionando Davi, apesar de todos os pesares, para cumprir o seu propósito glorioso. Então, o primeiro dos Reis, das Crônicas, termina exatamente aí, com Davi fazendo provisões para o templo. Se você agora entra no segundo livro das Crônicas, um pequeno resumo dele, a gente pode dividir também em 2 blocos. Os primeiros 9 capítulos, como acontece em 1 das Crônicas, fala sobre Salomão. Salomão é apresentado, o reino de Salomão é colocado, a prosperidade dele, a bênção, o pedido de sabedoria. Tudo isso é reforçado. Nos primeiros 9 capítulos, a bênção de Deus sobre o primeiro descendente de Davi que se assenta no trono, que é Salomão. E aí, se a gente pensa na segunda parte do livro das Crônicas, que vai do capítulo 10 até o capítulo 36, que é o último, o autor aqui vai enfatizar os descendentes de Salomão, vai mostrar como os filhos de Salomão eles vão se comportando diante de Deus, de que maneira Deus vai lidando com cada um deles. Mas o que é importante em relação ao segundo livro das Crônicas
é que enquanto, segundo dos reis, por exemplo, está preocupado em falar de reino do norte, de reino do sul, de rei de Judá que é fiel, de rei que é infiel, nesse caso aqui, o livro de Esdras, o segundo livro das crônicas, Esdras, o autor, está preocupado em mostrar aqueles que Deus usou da linhagem de Davi para promover grandes avivamentos. Então a preocupação é mostrar aqueles reis avivalistas, aqueles reis reformadores, sucessos e fracassos que esses reis tiveram, mas a ênfase é sempre nessas pessoas, e a ênfase é sempre nelas, por quê? Para mostrar para um povo desanimado, para mostrar para um povo apático, que está vivendo uma situação de crise momentânea e que não consegue enxergar além do horizonte, para mostrar para essas pessoas que, por mais que os tempos sejam difíceis, Israel e Judá viveram tempos difíceis. Deus fez questão de preservar sempre um remanescente, e a partir desse remanescente, Ele foi fazendo com que cada um dos seus propósitos, com que cada um dos seus projetos, com que cada uma de suas promessas se concretizassem. O livro, ou os livros, de 1º e de 2º Crônicas, eles apresentam assim uma justa posição de dois conceitos nas Escrituras que são conceitos fundamentais para a gente entender Deus e ao mesmo tempo entender o ser humano, que é o conceito da soberania de Deus. Quando a gente fala que Deus é soberano, a gente quer dizer que Deus está acima de tudo, acima de todos, que Ele tem todo o poder, que Ele pode fazer absolutamente tudo aquilo que Ele quer e que ninguém pode impedi-lo de fazer absolutamente nada. Então, o livro das crônicas, os dois livros, eles fazem uma justa posição disso. Deus é soberano, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas nas suas mãos e nada foge ao seu controle. Mas, ao mesmo tempo, eles apresentam outro conceito importante, que é o conceito da responsabilidade humana diante desse Deus soberano. Se você me pedisse um versículo que pode servir como coração do 1º e do 2º livro das crônicas, tem um versículo nesses dois livros que serve como coração desses dois volumes. E é um versículo conhecidíssimo por todos nós. 2º Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quem nunca ouviu falar desse versículo? Quem não sabe esse versículo de cor, né? 2º Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esse é o coração desses dois livros. É exatamente esse versículo que mostra essa justa posição entre soberania de Deus e responsabilidade humana. O contexto de 2º Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é o momento em que Salomão está oferecendo o templo ao Senhor, que Deus se revela, Deus aparece a ele, dizendo que aceitou o templo, dizendo que está tudo bem. Mas lá nesse momento de revelação, Deus diz que se o povo se afasta, quando Deus fechar os céus, quando a praga vier, quando as dificuldades vierem, quando o povo se distanciar do Senhor, e Deus sabia que isso ia acontecer um dia, aí vem a responsabilidade. Se o meu povo, Deus sempre tem o seu povo. Deus sempre tem um remanescente que Ele preserva. Deus sempre tem profetas que não se dobram diante de Baal. Deus sempre tem homens e mulheres que nos momentos mais escuros, que nos momentos mais tenebrosos da história da revelação divina do Antigo e do Novo Testamento, que nos momentos mais escuros, mais tenebrosos da igreja cristã, Deus sempre preservou homens e mulheres, sempre preservou um remanescente. E foi a partir desse remanescente que a revelação, que a verdade de Deus brilhou nas trevas. Foi a partir desse remanescente. Isso deve ser assim altamente desafiador e ao mesmo tempo animador para todos nós. Nós vivemos uma época de relatividade em todos os aspectos, relatividade no que diz respeito à verdade, relatividade no que diz respeito à lei, relatividade no que diz respeito à justiça, relatividade no que diz respeito à própria religião ou religiosidade, ao conceito de Deus ou de divindade.
A sociedade moderna já não admite mais a possibilidade de se assumir um Deus sobre outros deuses. O discurso que vale hoje é que cada um tem o seu Deus, é que cada religião tem a sua própria divindade, que na verdade essas divindades são inúteis, mas que se cada um quer seguir a sua, problema de cada um. Mas não há espaço hoje no discurso lá fora para se assumir que existe um único Deus, o Deus que está acima de qualquer um que se intitule, de qualquer um que se coloque na condição de divindade. Não há mais possibilidades no nosso tempo, na nossa época, no discurso lá fora, para um tipo de fala como essa. Isso às vezes vai assolando a igreja. Muitas igrejas hoje estão se calando. Muita gente hoje já está assumindo implicitamente o discurso velado de que todos os caminhos levam a Deus e que realmente nós, como cristãos, temos o Deus da Bíblia que se revela a nós, mas o árabe tem Alá que se revela a eles, e o índio na Amazônia tem Tupã, que é a divindade dele. E talvez a coisa mais sábia, mais inteligente seja cada um assumir que tem a sua própria divindade, cada um falar a respeito da sua própria divindade, e aí seja o que cada divindade quiser. Parece que nós estamos sendo assolados, acometidos por um tipo de discurso assim. Por que as igrejas hoje já não querem mais firmar as suas mensagens naquilo que a Escritura diz? Hoje o que se ouve muito é aquilo que as pessoas querem ouvir. Ou é prosperidade, ou é sucesso, ou é bênção. É só isso que se ouve. Os cultos hoje estão se tornando comunidades terapêuticas. O cara se frustrou a semana toda no trabalho, mas ele vai para a igreja à noite e ouve que é assim mesmo, né? As coisas são difíceis, mas que Deus é bom, e que se o patrão não entende, Deus é um Deus que compreende direitinho, e na Bíblia tem até esse negócio mesmo, de que se o cara é servo, então ele se submeta lá ao seu Senhor, e que se ele não faz isso porque quer, mas que ele faça isso porque é cristão e dá um bom testemunho. Então as pessoas estão sempre em busca disso. As pessoas querem sempre ouvir alguma coisa que acalente a sua alma, que traga paz, que traga tranquilidade diante de um mundo conturbado como o mundo que nós estamos vivendo. E muitas vezes a Bíblia, a palavra de Deus, que quer falar as necessidades, mas as reais necessidades das pessoas, não as necessidades supérfluas, de pobreza, de enfermidade, que apesar de serem coisas relevantes, são supérfluas. Não questões relacionadas ao próprio ego de cada um. Cada um quer ser bem tratado, quer ser reconhecido, quer ser considerado, quer ter os seus direitos garantidos. Essas são necessidades, mas são necessidades supérfluas. A Bíblia fala de uma necessidade real que todo ser humano tem, que é a necessidade de se reconhecer como pecador, que é a necessidade de reconhecer que ele está debaixo do juízo, debaixo da ira de Deus por causa do seu pecado. E que a menos que ele se reconheça pecador, a menos que ele reconheça Deus como único Deus, a menos que ele reconheça Jesus como o único caminho que Deus providenciou para salvar as pessoas, esse ser humano está irremediavelmente perdido. E onde é que está a igreja de Jesus no nosso tempo, na nossa época? Onde é que está a igreja de Jesus? E precisa se voltar para as Escrituras novamente, que precisa dizer: Deus é soberano, Deus está acima de tudo e de todos. Mas Deus deu ao ser humano responsabilidades, e esse ser precisa se portar diante de Deus com responsabilidade. Quando o juízo vier sobre vocês por causa dos pecados, por causa das transgressões de vocês, só tem um jeito de escaparem do juízo. E ele diz: o meu povo, o remanescente, aquele que leva sobre si o meu nome, se ele se converte, se ele se arrepende, se ele abandona os seus pecados, se ele se volta para mim, clama por auxílio, clama por socorro e clama por misericórdia,
promessa desse Deus soberano é: eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. O ser humano tem um problema que é um problema urgente, um problema primordial: ele é pecador. Ser pecador à luz das Escrituras significa dizer que por mais que nos esforcemos, que por mais que nós tentemos, que por mais que nós nos dediquemos a agradar a Deus, pela nossa própria natureza decaída, nós jamais vamos conseguir fazer isso. Ser pecador significa que nós estamos separados de Deus, que nós estamos distantes dele. E que a menos que a gente reconheça Jesus como aquele que Deus preparou como caminho, como aquele que Deus preparou como porta, como aquele que Deus preparou como única luz capaz de nos levar à verdade, a menos que a gente o reconheça, a menos que a gente se arrependa, a menos que a gente se coloque na dependência dele e clame por misericórdia, a menos que isso aconteça, não haverá esperanças para as nossas vidas, para as nossas gerações. Não há como negar isso. O livro das Crônicas traz exatamente isso. Esse último capítulo, que é o capítulo 36, eu vou retomar com vocês brevemente alguns trechos dele. O último capítulo das Crônicas, capítulo 36, eu li os 2 últimos versículos. A última vez, antes das Crônicas, no segundo dos Reis, quando eu conversei com vocês, eu falei sobre Josias. E disse que Josias foi o grande reformador de seu tempo, o grande avivalista da sua época, e que foi uma pessoa extremamente usada por Deus para falar à sua geração. Capítulo 36, aqui do livro das Crônicas, do segundo livro das Crônicas, ele mostra a continuidade da história depois de Josias. Se você observar os últimos versículos do capítulo 35, o versículo 25, por exemplo, vai dizer que Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E que todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações. Isso na época que Josias morreu. E Esdras está dizendo até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas na coleção das lamentações. Quando eu falei de Josias para vocês aqui, eu disse que Josias foi tão relevante para o seu tempo, para a sua época, tão relevante para a sua geração, que agora, na época de Esdras, muitas gerações depois, Esdras está dizendo a um profeta que viveu na época dele, Jeremias. Eu não vou conversar muito sobre Jeremias, nem sobre as mensagens dele que aparecem por aqui, porque nós vamos ter um momento aí na nossa caminhada que nós vamos falar sobre o profeta Jeremias. Esse Jeremias aqui é o profeta que a gente tem na Bíblia. Então nós temos aqui que Jeremias, um bocado de gente fez canções, fez lamentações a respeito disso, choraram a morte de Josias. Josias foi um marco na história de Israel. Mas infelizmente Josias morreu. A próxima geração depois dele assume o capítulo 36. E é aqui que eu quero fazer a leitura com vocês de alguns fragmentos desse capítulo aqui, para a gente entender a continuidade dessa história. Então, capítulo 36 começa no versículo 1. Então, o povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai e em Jerusalém. E era Joacás da idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. O restante aí desse primeiro bloco, os versículos 3, versículos 4, vão dizer que Joacás, que era o filho de Josias, que ele reinou 3 meses e depois ele acabou sendo deposto e sendo levado para o Egito como escravo, porque os egípcios eles conquistaram por um período curto de tempo ali a região de Judá. Tem uma coisa interessante aqui. Eu disse que a intenção do escritor das Crônicas não é apontar os pecados dos reis, porque isso o livro dos reis já fez. Ele só fala sobre Joacás, diz a idade dele, diz que ele reinou 3 meses, e depois que o rei do Egito tomou a terra de assalto e levou ele como escravo. Mas se você for no segundo dos reis, capítulos 24 e 25, os últimos 2 capítulos do segundo dos reis, você vai perceber que
o reino dele foi frustrado, porque lá no segundo dos reis diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não seguiu o caminho do seu pai Josias, pelo contrário, ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E da mesma forma que quando Josias foi fiel a Deus e foi abençoado, e a sua geração foi abençoada, a partir do momento que o seu filho assume o governo e decide fazer o mal aos olhos do Senhor, decide seguir um outro caminho que não o caminho do seu pai Josias, a partir desse momento as coisas começam a degringolar, eu vou usar essa expressão aqui, a descer ladeira abaixo para Judá. Israel, em 722, havia sido levado, o reino do norte, cativo pelos assírios. E a Bíblia diz que de assalto, no único ano, no ano de 722, Deus permitiu que os assírios viessem e que tomassem todo o reino do norte e acabassem com aquela geração. O reino do sul foi poupado porque um rei temente a Deus se arrependeu, se converteu e fez aliança com o Senhor. E por um bom tempo Deus foi poupando o reino do sul. Mas à medida que o povo foi pecando e se afastando dele, Deus disse: o que vai acontecer com vocês é o mesmo que aconteceu com o pessoal do reino do norte. Vocês vão ser levados cativos, vocês vão ser tirados da terra de vocês. Vocês vão receber o juízo, vão receber a justiça que eu dei para o povo de Canaã. Eu tomei das nações que estavam em Canaã as terras deles e dei a vocês porque eles pecaram, porque eles transgrediram, porque eles cometeram abominações. Isso fez com que eu tomasse a terra deles e desse a terra a vocês. Mas eu já disse inúmeras vezes que se vocês praticarem as mesmas obras que eles, eu vou tomar a terra de vocês da mesma forma que eu tomei a terra daqueles povos. Deus foi avisando, 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 e agora, depois da morte de Josias, chega o tempo em que a sentença de Deus começa a ser aplicada. Por um período curto de tempo, Israel se torna vassalo do Egito. E aí a gente vai aqui para o capítulo de número 5. No capítulo 4, o versículo 5 até o versículo 4, a gente tem o rei do Egito que leva Joacás lá para o Egito como escravo, coloca no lugar de Joacás o Eliaquim, que é filho dele, ou irmão dele. E aí é dito aqui que o nome de Eliaquim é mudado para Joaquim. Mas o que interessa para a gente é o versículo 5 agora. Era Joaquim, a pessoa que vai tomar o reino agora, no lugar do anterior. Era Joaquim de 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E aqui agora é registrado. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Josias morreu, o filho dele assume, Joacás faz o que é mal aos olhos do Senhor, é deposto. Deus dá a oportunidade mais uma vez para um outro descendente de Josias. Esse primeiro reinou só 3 meses. Deus dá a chance para um outro descendente, para Joaquim, dá 11 anos de oportunidade para ele reinar, na tentativa de ainda resgatar esse povo, resgatar essa nação, na tentativa de impedir que o juízo seja derramado. Eu disse aqui outras vezes e volto a repetir. Na tradição judaica, quando Deus ele exerce misericórdia e juízo, eles dizem que Deus tem 2 anjos responsáveis por isso. Que o anjo da misericórdia ele tem 2 asas e que o anjo do juízo ele tem uma asa só. Então a misericórdia ela chega sempre mais rápido, ela chega sempre mais depressa que o juízo. Imagina voar com uma asa só, né? Você fica girando em torno de si mesmo, girando em torno de si mesmo, girando em torno de si mesmo. Enquanto se você consegue voar com 2 asas, você alcança rapidamente o seu alvo, o seu objetivo. Quando os judeus dizem isso, o que na verdade eles querem afirmar é que Deus é um Deus misericordioso, extremamente gracioso e misericordioso, e que se ele só exerce o juízo, ele só faz com que o juízo aconteça quando não há mais possibilidade, quando não há mais remédio, quando já se esgotaram todos os recursos em nosso favor. É isso que acontece por aqui. Por 11 anos Deus dá oportunidade para Joaquim perseguir os caminhos de seu pai Josias. Mas infelizmente a Bíblia diz que ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. Aqui o autor não está preocupado em dizer o que ele fez, mas segundo os Reis, capítulo 24 e 25, conta a história dele. Foi uma pessoa perversa.
E olha aí o versículo 6. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia. O governo, o reinado dele começa a surgir a partir daqui por diante. Ele conquistou o Egito, e junto com o Egito, que agora tinha Judá como vassalo seu, ele acabou conquistando Judá também. Mas olha o que a gente tem no verso 6. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Esse momento aqui dos versículos 6 e 7 de 1 Crônicas 36, esse momento aqui marca o início daquilo que a gente conhece aqui na Bíblia como cativeiro babilônico. Esse é o primeiro momento, versos 6 e 7. Aqui nós estamos em torno do ano 605 a.C., que é quando a Babilônia se torna uma grande potência, quando ela conquista o Egito, quando ela conquista Judá. E nesse momento da conquista aqui, não apenas submete o rei de Judá, Jeoaquim, a tributos, como leva alguns utensílios da casa do Senhor. Nesse primeiro momento, isso aqui a gente costuma chamar de primeira leva, as pessoas mais importantes do reino vão para a Babilônia. Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 3, registra, por exemplo, esse primeiro momento aqui. Foi aqui que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e uma série de pessoas importantes de Judá, é nesse primeiro momento aqui que eles são levados para cativeiro. Então, o cativeiro começa aqui, é um primeiro momento, é um momento suave, pouquíssimas coisas são levadas, só as pessoas mais importantes são levadas. E a gente observa que Deus ainda é gracioso. Esse Daniel, com os 3 companheiros dele que são levados para a Babilônia, levados para servir diante do rei, no final das contas, eles ainda são usados poderosamente por Deus ali, se tornam ícones ou se tornam referências entre pagãos. A influência de Daniel foi tão importante, mas tão importante, que Daniel não apenas permaneceu ativo durante a época dos babilônios, mas até mesmo depois que os babilônios caíram e os persas assumiram, Daniel permaneceu firme ali. Então veja a ação graciosa, misericordiosa de Deus, dando chance, dando oportunidade para o Israel se converter. Arrependa-se, converta-se, o juízo está às portas. O anjo do juízo está se aproximando, arrependa-se, converta-se. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos. Essa é a responsabilidade do ser humano. Se ele fizer isso, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Mas se ele não fizer isso, o juízo está às portas e não há o que fazer em relação a isso. Infelizmente, mesmo diante dessa pressão que Jeoaquim sofreu, diante desses 11 anos de governo, ele permaneceu infiel. Ele permaneceu longe, distante de Deus, cometendo abominações, cometendo pecados. E aí a Bíblia diz que ele sai de cena. E agora a gente vai para o versículo 9 do capítulo 36 e vê um descendente direto dele, Joaquim. Joaquim, esse primeiro que nós lemos é Jeoaquim. Agora no versículo 9 a gente tem Joaquim. Era Joaquim da idade de 8 anos. O livro dos Reis vai dizer que ele tinha 18 anos quando ele começou a reinar. Era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar. E olha que coisa interessante, 3 meses e 10 dias ele reinou em Jerusalém. E aí o texto, de novo, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Primeiro que a gente leu sobre ele, Jeoacás, foi assim, né? Reinou 3 meses, fez o que era mal, Deus tirou o trono dele e deu para Jeoaquim. Jeoaquim reinou 11 anos, fez o que era mal, Deus tirou o trono dele e deu para Joaquim. Joaquim reinou 3 meses, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui no versículo 10 nós temos aquilo que a gente chama de segunda
leva do cativeiro babilônico. A primeira leva aconteceu lá nos versos 6 e 7, foi no ano 605 a.C. Aqui no versículo 10, a gente tem o ponto em que a segunda leva acontece. Aqui já é o ano 597 a.C. O que nós temos no versículo 10? Depois que diz que ele reinou 3 meses e 10 dias e fez o que era mau aos olhos do Senhor, o verso 10 diz: e no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem à Babilônia, como também os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, segundo Reis 24:17 vai dizer que é o seu tio. A palavra para irmão e tio no hebraico, às vezes ela pode ser usada tanto para referir-se como irmão de primeira linhagem, ou como a um parente próximo, como a um tio. Pois Zedequias, seu irmão, seu tio, sobre Judá e Jerusalém. Olha aqui a segunda leva, o que acontece? Aqui mais gente levada para a Babilônia. Com esse outro grupo, aqui está Ezequiel, e estão as pessoas que ficaram para trás, as mais importantes. Gente fazendeiro, gente que era artífice, as pessoas importantes, as pessoas que ainda tinham algum valor, que ainda tinham alguma importância, que ficaram para trás na primeira leva, junto com o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel ele vai nessa segunda leva, eles são levados para a Babilônia. Então, Zedequias, que é um parente próximo aí, é o irmão de Josias, ele assume o trono em Judá. Olha o verso 11. De novo, né? O versículo 10 fala da segunda leva, e aqui o anjo do juízo está chegando mais próximo ainda. Deus está dizendo: acorda, mais coisas do templo foram levadas, mais pessoas foram levadas, Jerusalém e Judá estão sendo despovoados. Vocês estão se colocando debaixo da ira, debaixo do juízo de Deus. Acorda enquanto é tempo, acorda enquanto há oportunidade. Deus dá novamente o trono para um descendente de Davi, para Zedequias. Versículo 11 diz: e era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém de novo. Você percebe isso? Primeiro reinou 3 meses, fez o que era mal, Deus deu um sinal: se vocês continuarem fazendo isso, o juízo está à porta. Aí Deus dá 11 anos de oportunidade para o outro. O outro faz o que é mal aos olhos do Senhor, Deus castiga. Deus traz o juízo, Deus mostra que Ele está falando sério, quando Ele diz que o juízo está às portas. Mas a pessoa continua fazendo mal aos olhos do Senhor, seu descendente direto vem depois, se assenta no trono, continua fazendo mal aos olhos do Senhor, reina por 3 meses. De novo a sentença de Deus vem, de novo a segunda etapa do cativeiro babilônico acontece, a segunda leva acontece. Mas antes de Deus destruir de uma vez por todas Jerusalém, destruir o templo, acabar com o seu povo, Ele dá chances mais uma vez a Zedequias. A Bíblia diz que Zedequias por 11 anos reina. Isso é engraçado: 3 meses, 11 anos. Depois 3 meses e 11 anos de novo. E o que Zedequias faz? Versículo 12: fez o que era mal aos olhos do Senhor Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Depois a gente vai falar sobre Jeremias quando chegarmos lá no livro dos profetas. O texto continua: além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. E aí, junto com o rei, também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que Ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais, olha, pela última vez aqui, o último sopro de misericórdia sobre esse povo. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus profetas, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Que Deus misericordioso é o Deus que nós servimos, né? Diante de tantas chances, diante de tantas oportunidades que foram dadas até aqui, e essas são assim as últimas das últimas. Porque há séculos Deus vinha falando a respeito do juízo, há séculos Deus vinha vaticinando para os profetas a respeito do juízo.
E quando o juízo já está às portas, quando o juízo já é iminente, Deus podia ter feito como fez com o reino do norte, num único ano acabar com tudo. Ele ainda deu mais de 2 décadas de oportunidade, de chance para um povo se arrepender, e foi mostrando sinais. A desobediência, a rebelião, a infidelidade vai gerar juízo. Desobediência, a rebelião, a infidelidade vai trazer morte. Acorda! Além de Deus mostrar isso com sinais, Ele enviou profetas, madrugando e enviando. O tempo todo Deus levantava profetas para falar a esse povo, para chamar a atenção desse povo, para alertar esse povo. E a Bíblia diz que esses profetas foram enviados porque Deus tinha compaixão do seu povo. Porque Deus não queria ver a sua habitação destruída, arruinada. Mas lembra sempre disso. Crônicas vai dizer que apesar de Deus ser soberano, o ser humano tem uma responsabilidade na sua relação com Ele. E se o ser humano não assume a sua responsabilidade diante de Deus, a sua responsabilidade de adorá-lo, a sua responsabilidade de obedecer e de servi-lo em fidelidade, o resultado disso é juízo. Era juízo na época das crônicas e continua sendo juízo no século 21. Deus é o mesmo. A soberania dele permanece a mesma. E a responsabilidade humana também permanece a mesma. Deus é o mesmo. O texto continua, versículo 16. Porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu, tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Agora o povo alcançou o ponto que os ímpios de Canaã haviam alcançado quando Israel foi usado como vara de juízo contra eles. Agora o próprio povo de Israel alcançou um grau de impiedade, um nível de impiedade tamanho, que a Escritura chega a dizer que não houve mais remédio para eles. Um ditado diz que o que não tem remédio, remediado está, né? Não tem mais remédio. Você já pensou que tristeza? E Deus olhar para alguém e dizer, olha, não tem mais remédio para você não. Acabou. Foi exatamente isso que Deus disse agora ao povo de Israel, depois de ter enviado os seus profetas e depois de eles terem desprezado a palavra dele, de terem escarnecido de seus profetas. Depois de terem escarnecido do próprio Deus, Deus disse, acabou a chance de vocês, e agora a gente tem aquilo que geralmente é conhecido como cativeiro babilônico, aí no versículo 17, que é de fato a terceira leva. A primeira leva acontece em 605, a segunda leva acontece em 597 a.C., e a terceira leva acontece aí no versículo 17 por diante, que é o ano 586 a.C. O cativeiro, geralmente, ele é reconhecido a partir do ano 586, porque é nesse ano aqui, ou a partir dele por diante, é que Deus realmente derrama o juízo sobre Judá e acaba de uma vez por todas com esse povo. Numa primeira vez, utensílios do templo e os melhores foram levados. Numa segunda vez, tesouros do templo e do rei, e um bocado de gente importante foi levada. Agora, terceira vez, versículo 17, terceira leva, ano 586 a.C. Olha o que nós temos aí no versículo 17. Porque fez subir, foi Deus quem fez isso, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. Olha o cativeiro consumado aqui, ó. A todos os deu nas suas mãos. Deus é misericordioso, soberano e misericordioso, mas é um Deus justo.
E quando o ser humano chega a essa situação em que o próprio Deus declara não há mais remédio para ele, o próximo passo é isso. Deus os entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. E o versículo 18 por diante: e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios. Queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele, do rei dos caldeus, e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. E aí o verso 21, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Isaías havia falado de 70 anos de cativeiro. Quando formos conversar sobre Isaías, a gente trata disso. Mas o que me interessa aqui nesse capítulo 36, e particularmente no final dele, até o versículo 21, é exatamente isso. O juízo foi sendo aplicado em doses homeopáticas, com uma única finalidade, com a finalidade pedagógica. Eu estou te ensinando, estou te mostrando na prática que adoração adequada e que obediência a Deus resultam em bênção. Mas estou te mostrando aqui a gotas homeopáticas que afastar-se do Senhor e desobedecê-lo traz como consequência juízo, traz maldição, traz morte. Isso foi dito, isso foi mostrado. E o capítulo 36, no versículo 21, mostra isso. A palavra de Deus se cumpriu. Por 70 anos, eles permaneceram cativos. Por 70 anos, eles permaneceram distantes de suas terras. Por 70 anos, Judá e a região de Jerusalém se tornou terra de chacais. Terra onde habitaram os mais pobres e miseráveis, que ficaram para trás. Por 70 anos, o lugar onde havia sido o templo de Salomão, referência para o mundo na época. Por 70 anos, Jerusalém, que uma vez foi colocada como senhora de todas as nações, se tornou apenas um montão de lixo. Se tornou apenas monturo. Quem passava por ali, olhava para as ruínas daquela que havia sido a cidade das nações. Batia no peito e lamentava e dizia, realmente, esse povo deve ter feito assim algo que desagradou demais o seu Deus, porque Deus trouxe ruína a eles. Eu já estou terminando, mas se você se lembrar do que eu disse aqui no começo da minha mensagem, da minha fala hoje, eu disse que quem escreveu esses 2 livros escreveu com o propósito de animar o povo, né? Puxa, mas animar desse jeito, dizendo que o final das contas foi desgraceira pura? Que tipo de animação é essa? Esse livro é um livro que fala sobre esperança, por incrível que pareça. O que o autor mostrou até o versículo 21 foi isso. Cada um de nós teve a paga, teve a sentença daquilo que nós merecíamos. Mas esse livro, segundo das Crônicas, é o último livro da Bíblia hebraica. O nosso último livro é Malaquias, aqui na nossa Bíblia em português. O último livro da Bíblia hebraica é segundo Crônicas. O último livro da Bíblia hebraica. O último livro da Bíblia hebraica termina com os versículos 22 e 23. Se você prestar atenção no versículo 22 da nossa Bíblia começa com um porém. O juízo aconteceu mesmo, Deus castigou mesmo o seu povo por causa das suas transgressões, por causa dos seus pecados. Porém, a intenção do livro é mostrar que Deus é soberano para constituir Davi como rei, para colocá-lo no trono. Deus é soberano para disciplinar cada um dos descendentes de Davi quando eles se afastarem, e para abençoar cada um deles quando eles permanecerem fiéis.
Mas o Deus que foi soberano para colocar Davi no trono, e o Deus que foi soberano para sustentar cada um dos descendentes de Davi no trono. Ele é soberano para cumprir a sua palavra, e a palavra disse que um descendente de Davi haveria de estabelecer um trono que duraria para sempre. Como é que a mensagem termina? A mensagem de Esdras termina com um porém. A história não acaba por aí. A história não acaba com muralhas caídas, a história não acaba com a pobreza e a miséria de Jerusalém por 70 anos. A história não acaba com um povo que aparentemente foi esquecido na história, que aparentemente foi esquecido dos seus deuses. A história termina de forma diferente. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, olha que coisa linda, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Jeremias diz que 70 anos eles ficariam cativos e depois seriam levados de volta. Isaías havia profetizado que Deus levantaria uma pessoa com esse nome, Ciro, para mandar o seu povo de volta. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, olha aqui, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Adonai, aqui é o nome pessoal de Deus, o nome do Deus de Israel, o Senhor Adonai Yahvé, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. É assim que termina a história. A história de Israel, no Antigo Testamento, e a história das crônicas não termina em ruína, apesar do duro juízo de Deus sobre o seu povo. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Aqui nós temos essa verdade se concretizando. Ciro disse: quem é do povo de Deus, volte, e que o seu Deus seja com ele. É assim que termina a história de Israel. Ela termina com esperança. Deus vai cumprir a sua promessa, o povo volta para a sua terra, Deus é com o seu povo. E se Deus é com o seu povo, então Ele é fiel para cumprir cada uma de suas boas promessas feitas a Ele. Não é fantástico isso, gente? Eu fico pensando como a Bíblia, a revelação, a palavra de Deus, como ele é um livro extraordinário. Hoje, muito tempo depois de todo o texto escrito e registrado aqui para nós como revelação, como palavra de Deus, hoje a gente tem possibilidade de olhar para trás e de observar a história, o passo a passo dela, e à medida que a gente faz isso, a gente vai vendo como Deus realmente é soberano, como Ele tem um controle absoluto de todas as coisas, e como Ele faz com que todas as coisas, nas palavras do apóstolo Paulo, contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus, adore a Deus em espírito e em verdade, sirva ao Senhor com integridade, com fidelidade de coração. Deus é fiel para cumprir cada uma de suas boas promessas feitas a você. E essas boas promessas, elas estão todas contidas aqui no seu texto sagrado, na Bíblia, que é a fiel palavra de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida nesse instante. O fim da história do povo é: volte para a sua terra. Se você é povo dele, ele é com você, ele está com você. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Se você passou por aflições, por angústias, por tribulações, por dificuldades, se você está debaixo do juízo de Deus por causa dos seus pecados, existe um porém nessa história. Deus é tardio em irar-se, mas é longânimo em exercer misericórdia. Existe uma palavra de Deus para você, e a palavra é: levante-se
Volte para a sua casa. Levante-se, volte para a presença do seu Senhor, porque Ele é contigo, porque Ele está com você. Querido Deus, nós somos gratos. Somos gratos por esta manhã de domingo, gratos pela possibilidade de compartilhar a sua palavra com a tua igreja, com o teu povo. Teu Espírito continue, Senhor, falando aos nossos corações. Que teu Espírito continue, Senhor, falando poderosamente à tua igreja, despertando-nos para reconhecer cada dia mais a tua soberania em cada aspecto da nossa história. Como o Senhor se mostrou soberano na história registrada nos livros das crônicas. Que a sua soberania possa ser reconhecida hoje no século 21. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. As vidas de cada um de nós que aqui estamos, ó Deus querido, já estão registradas diante de Ti. O Senhor tem o domínio, tem o controle absoluto de tudo. Mas ao mesmo tempo o Senhor nos chama à responsabilidade, o Senhor nos chama ao compromisso, à aliança. E nós queremos isso para as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Queremos Te adorar de forma adequada, como fez Jabes. Queremos, ó Deus querido, Te obedecer de forma adequada, como fizeram e fazem aqueles que o Senhor tem preservado, aqueles que o Senhor tem guardado como remanescentes Teus. Que o Teu amor, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia estejam e permaneçam abundantemente sobre nossas vidas. Isso eu Te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.